O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: percepção do tempo do fim. Evangelho de Mateus capítulo 24, versos de 3 a 8. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, Jesus? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o tempo do fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mas ainda não é o fim. Tudo isso tem que acontecer para que possa se materializar a presença, a chegada do anticristo, para que ao ele se manifestar nessa terra, através dessas calamidades, em meio a essas calamidades, você vai ter o privilégio, se ainda estiver respirando nessa terra e você for igreja, você vai viver a maior experiência desde a criação em Gênesis, que a humanidade vai poder experimentar. Eu particularmente tenho plena convicção disso. Há ministérios, há igrejas que não creem nisso, pensam que é uma linguagem metafórica. Não, é só uma simbologia, pastor. Irmão, quem faz do nada o tudo, quem cria água, quem cria terra, tão somente pelo poder da palavra, ele pode trazer das cinzas, do pó, a vida. E é nesse Deus que nós cremos, e é a esse Deus que nós servimos. Você só vai entender esse mistério quando você deixar de ser um religioso e tiver uma experiência com esse Deus. Mas para isso é necessário que nós nos sujeitemos. E aqui Jesus foi interpelado pelos apóstolos: quando é que a gente teria sinais dessa tua vinda? Quando é que seria o tempo do fim? E aí ele explica que tudo isso ainda será o princípio das dores. Muita água vai passar debaixo dessa ponte aí, meu irmão, minha irmã. Só que os dias estão se abreviando, e a gente já vai falar sobre isso. Porque a maioria das pessoas tem a impressão de que o tempo está passando rápido, mas isso pode ser um alerta importante sobre como estamos conduzindo a nossa vida. Essa semana minha irmã esteve aqui, encontrou alguém do passado, e esse fenômeno aconteceu comigo hoje, falando com o pastor Salvador, pastor André. Nossa, encontrei o fulano de tal, como ele está velho, o tempo passou, as pessoas envelheceram, elas não conseguem se enxergar em si mesmas que nós também estamos envelhecendo. Cada um de nós está em contagem regressiva. E é esse processo de envelhecimento que deve trazer maturidade, porque infelizmente há pessoas que envelhecem, passam por essa existência, mas não têm uma vida, apenas existem, são apenas pessoas funcionais. E Deus quer que nós entendamos que o tempo do fim está chegando, mas para que você perceba esse tempo é necessário que você se conecte no céu, para entender o tempo na terra. Aí você vai perceber que muitas das aflições às quais você tem dado tanta importância, não tem importância alguma aos olhos de Deus, porque tudo isso aí ele acrescenta. As formas de medir o tempo, elas foram criadas pelo homem apenas como um meio de organizá-lo. Entretanto, não existe um tempo universal. O tempo psicológico, esse que nós percebemos, e o tempo cronológico, esse que marca no relógio as horas, esse tempo que pode ser medido, são diferentes, além da nossa percepção temporal mudar no decorrer da vida. Daí vem a sensação de muitas pessoas que o tempo está passando cada vez mais rápido. Isso tem explicação científica e diversas implicações em nossas vidas, mas nós não vamos entrar nessa resenha agora aqui. Nossos amigos estão percebendo mais velhos. Essa percepção da idade, do tempo passando, é sinal que nós estamos aos pouquinhos nos desconectando do Cronos. Alguns em função das mazelas, dos problemas que não vivem mais, vivem apenas uma vida existencial, acordando, vendendo o almoço para comprar a janta e não conseguindo entender que Deus pode suprir todas essas necessidades a partir do momento que nós nos voltamos para Ele. E essa nossa rotina diária é marcada por dois tempos, é importante que nós saibamos disso. O Cronos, que vem do cronológico, do tempo, esse que pode ser marcado, e o Kairos, que é o conhecidíssimo tempo de Deus. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por causa daqueles que se voltaram para Jesus, aqueles dias serão abreviados. Então, o tempo da brevidade está chegando. Vocês vão perceber que, embora o dia tendo 24 horas, ou embora o ano tendo 12 meses, variando de ano para ano bissexto, tem 365 ou 366, isso não vai alterar nada, porque
porque a tua percepção é de que o tempo está voando. E é verdade, nós já estamos aqui passando o primeiro semestre, já estamos no mês de agosto, primeira quarta-feira do mês de agosto que nós temos reunião do Cordão, estamos aqui já na segunda metade do ano. E muitos projetos que não foram particularmente concretizados, porque muitas dessas coisas que nós colocamos como prioridade, como premissa na nossa vida, deveriam estar submetidas, subordinadas ao querer de Deus, para que Ele possa acrescentá-las. E ao você tê-lo em primeiro lugar na tua vida, Ele organizaria e poderá ainda organizar esse tempo na tua vida, que você possa desfrutar mais com as pessoas que você ama. Uma sequência de tempo que nos remete àquela rotina que parece que está sempre repetindo o mesmo dia. Não vê a hora de chegar sexta-feira. Aquela cronologia que parece que não acaba nunca. Aquela burocracia controlada por cronogramas, por horas, prazos determinados. E a humanidade vai passando a sua existência sem ter uma vida de qualidade, porque não tem a percepção que nós estamos vivendo o tempo do fim. Deus quer que nós tenhamos mais qualidade nesse tempo. Mas há momentos em que nos permitimos viver o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Aqueles momentos específicos, aquele momento de comunhão que você vai ter com a família. Esses momentos a gente não consegue lembrar das horas. O que vale é essa koinonia, essa comunhão. E é justamente esse tempo que Deus quer que nós aprendamos a viver. Mas Deus fez eu meditar essa semana sobre esse tema, percepção do tempo. Porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e achando que pelo fato de elas estarem se servindo com as coisas desse mundo, elas estão sendo preenchidas, quando na verdade é um rombo nas suas alminhas que não podem ser preenchidos a não ser através do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ter esses momentos, aqueles momentos específicos que possam nos planificar como seres humanos, com menos regras, livre de pressão, tempos mais amenos, tempos felizes. É assim que será quando estivermos permanentemente na presença de Deus. Lá nós só desfrutaremos o Kairos, lá não terá cronos, lá não terá dia nem noite, porque o próprio Deus vai iluminar. O grande desafio da humanidade é fazer com que esses dois tempos caminhem juntos, pois o tempo todo somos cobrados a cumprir nossas rotinas, reuniões, cronogramas, horários pré-determinados para tudo. E embora isso seja burocrático e exaustivo, é necessário até para que possamos valorizar o quanto o tempo Kairos é valioso, desfrutando da alegria do momento de um encontro, a realização de um projeto finalizado, com gratidão a Deus, valorizando cada momento daquela luta que você passou, entendendo que os processos fazem parte do caminhar, do caminho na presença de Deus, aquela paz que excede o entendimento que você vai desfrutar mesmo na aflição, aquele tempo em que o relógio perde a importância. Eu lembro que meu pai me contava, depois que ele trabalhou numa empresa, hoje ele já dorme no Senhor, e quando ele se aposentou, ele jogou fora todos os relógios, ele não queria mais saber de tempo, porque a vida inteira ele se condicionou ao tempo do homem. E agora ele queria aprender a se condicionar a um outro tempo que nem ele sabia, mas já estava sendo chamado por Deus para se posicionar em oração, na leitura da palavra, sem deixar de aproveitar o melhor dessa terra. E é isso que Deus nos convida nessa noite, para que nessa percepção do tempo do fim, você se volte mais para as coisas eternas e botando em segundo lugar aquelas que são efêmeras, muitas delas, é claro, necessárias, como o próprio trabalho, a própria sobrevivência, os compromissos, as relações, relacionamentos, tudo isso faz parte do dia a dia da humanidade, mas é importante você entender que Deus quer que nós nos envolvamos com Ele. E apesar de determinarmos um horário para começar nossas reuniões, a gente começa às 19h30, quando Deus permite a gente acaba às 21h, passa um pouquinho às vezes, mas nós estamos aqui em contato com aquele que é o dono do tempo, aquele que determinou o início e o fim de tudo, aquele que é o princípio e fim de todas as coisas. É disso que Deus quer falar. E lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão fala acerca dessas coisas. No capítulo 3, versos de 1 a 8, para tudo há uma ocasião, um tempo determinado, para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, é tempo de não falar, tempo de abrir tua boca, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nosso tempo é medido em dias, irmãos, e é importante que debaixo desse cronos Deus permita que nós vivenciemos o Kairos dele.
porque cada tempo a humanidade vai esperar. Nós esperaremos ou vivenciaremos, mesmo ainda que não esperemos, ainda que não queiramos, tempos ruins e tempos bons, tempos tristes e tempos felizes. Como diz aquele adágio popular que fala que não há bem que sempre perdure, e não há mal que não se acabe, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Mas é importante que você saiba aproveitar nesse tempo de luta, especialmente que nós passamos, para aprendermos com Deus o que Ele quer nesse processo nos ensinar, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não quer que nós tenhamos uma religião, mas Ele quer que nós nos liguemos, nos conectemos com Ele através do Evangelho, através da sua palavra, para poder ter essa experiência sobrenatural em coisas normais, em coisas naturais no dia a dia, dando graças a Ele por tudo, entendendo que sem Ele não somos nada, que sem a força, sem o braço dele, nós não temos capacidade de poder vencer os obstáculos. Veja o que fala Eclesiastes 3,15. Aquilo que é, já foi. E aquilo que será, também já foi anteriormente. Deus investigará o passado, irmãos. Isso é tremendo. Porque no mundo espiritual, no Kairos de Deus, o tempo ele não é medido como o nosso tempo em passado, presente e futuro. É linear, ele simplesmente é. Por isso que a gente fala que Deus ele é. Deus ele não existe. Deus ele é, porque ele não caberia numa existência. Porque essa existência ela está presa ao tempo cronológico. Essa existência ela está submetida, ela está presa ao tempo do passado, presente e futuro. Mas Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, simplesmente porque Ele é, e para Ele não tem essa temporalidade que nós humanos medimos. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos de 8 a 13, diz o texto do Senhor: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Está demorando, pastor, eu estou orando há tempo por essa causa, Senhor. Oh, glória, não acontece nada. Calma, para Ele pode ser hoje. Para Ele, a partir do momento que tu abrir teu coração, o tempo se materializa agora. Eu vivi isso em São Paulo. Eu consegui viver em 1 ano que eu não vivi numa vida. Eu consegui viver nesses... Quantos anos, pastor, que eu estou com Jesus? Que eu já perdi a conta. Esse ano com maioridade, vai fazer 18 anos. Este ano eu estou completando maioridade com Jesus, irmão. 18 anos que eu tive um encontro com Jesus no dia 12 de outubro de 2005, ao tentar tirar minha vida ali em São Paulo, numa profunda depressão. E percebi que nesses 18 anos eu vivi o que eu não tinha vivido nos meus primeiros 40 anos. Eu percebi que o tempo começou a se organizar na minha vida porque eu não fazia mais as coisas segundo a minha vontade, segundo a força do meu braço, mas eu entendi que sem Ele eu nada podia fazer. Por isso que eu sempre peço e clamo, a oração que eu mais faço pelos irmãos é para que você não passe por essa existência nesse tempo em que a gente vive sem ter uma esperança real com Deus, porque senão você vai ter apenas uma religião. Você pode ser até um pastor, um presbítero, um diácono, qualquer cargo de igreja, você vai ser apenas um frequentador de banco, vai fazer parte da eclésia, da instituição, mas não será verdadeiramente um seguidor de Jesus sem passar por esse crivo que a própria vida vai te ensinar, entendendo que o que passou e o que é para Deus é tudo igual, e nós seremos julgados por aquilo que a gente fez aqui nessa terra. Veja o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eles falam numa linguagem cronológica para que a gente possa entender que Jesus não mudou, a palavra dele também é imutável. Por isso que a gente deve se aperfeiçoar. E o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Como é que chega ladrão, irmão? Ele avisa? Ele manda um WhatsApp para ti: ó, tô indo roubar a tua casa aí hoje, viu, mano? Segura tua onda que eu tô chegando aí por volta das 3 da manhã. Dá uma saidinha para eu chegar. Não existe isso, irmão. Ladrão, ele fica observando o teu comportamento, a tua rotina, para chegar em tempo oportuno. Por isso que é importante a gente, além de orar, vigiar. Não devemos apenas orar sem estar vigilantes. Toda oração ela depende no mundo espiritual de vigilância. Procure sempre estar em oração, porque nós não sabemos quando Ele virá. Jesus ele vem buscar a sua igreja do nada. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E olha o que está acontecendo. É só você ver jornal. É só você ligar a TV. Liga a tua TV e acompanha o que está acontecendo. Sai um pouquinho da novela e assiste a realidade como a vida é. Países que estão fazendo mais de 50 graus na cidade, pessoas morrendo de calor, irmãos. Olha a loucura que está aqui no Rio Grande do Sul. Ciclones como a gente nunca teve. E as pessoas estão cada vez mais distantes desta realidade que nós estamos no tempo do fim. Não tem essa percepção, porque estão longe da verdade que é o Evangelho. Estão envolvidas, totalmente absorvidas, absortas pelas coisas desse tempo. E é tudo que o diabo quer, para que a mente delas sejam manipuladas. É necessário que essas coisas aconteçam, visto que tudo será assim desfeito. E aí há uma pergunta: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Eu tenho que ser uma pessoa consciente, eu tenho que estar consciente de que isso aqui vai acontecer. Portanto, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aquela santidade é aquela ansiedade santa. Ô Senhor, ô Deus, vem logo buscar a tua igreja, Pai, porque eu sei que não vai doer partir para aí.
porque nós não veremos a morte, mas num instante, como abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados nos ares. Porque o verdadeiro cristão, ele não passará por essa tribulação, eu creio, irmão, pela palavra. Deus vai nos livrar antes. É por isso que Ele quer que nós nos voltemos, enquanto a maioria está distraída com essas coisas desse tempo. Não que você não possa curtir o melhor e viver o melhor dessa terra, mas não fazer disso a prioridade na vida de vocês. Coloquem Deus em primeiro lugar, que até o desfrutar dessas coisas que Ele te concede vai ser muito mais plena, vai ser muito melhor. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda, porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E além da carta que o apóstolo João fala, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo, o capiroto, já está vindo aí, já agora muitos anticristos têm surgido. Esses falsos profetas que vocês estão vendo aí, em várias denominações, especialmente as evangélicas, infelizmente. Por isso sabemos que esta é a última hora. Os Putins da vida que vão ficar detonando outras nações, a igreja precisa entender que não é tempo de a gente se envolver nas coisas desse tempo. Eu tenho falado isso até em relação à política, como no tempo da campanha política do ano passado. Gente, voltem-se para Deus, orem pelas autoridades, entendam que nós estamos no tempo do fim. A salvação é pela graça, mas o nosso lugarzinho no céu está diretamente ligado àquilo que a gente pratica aqui pelas nossas obras, porque além do livro da vida, no qual tem que conter o meu e o teu nome, haverá outros livros que serão abertos. Eu costumo dizer que é um Big Brother celestial, que naquele dia vai mostrar até esse instante que nós estamos aqui vivenciando, nesse dia 2 de agosto de 2023. Ali tudo será contemplado. Teremos a eternidade para ver isso, irmãos. Entenda que é uma coisa que nossa mente não consegue alcançar, mas procure viver o mais próximo de Deus possível, que ainda que você não compreenda esse mistério, estando debaixo dessa obediência, você vai sentir uma paz que você não vai nem entender, e as coisas vão fluir para ti com uma naturalidade que você também não vai conseguir assimilar. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vai ficar pior, não vai melhorar, vai piorar, mas nós vamos ver a diferença daqueles que servem e na vida daqueles que não servem esse Deus. Porque os homens serão cada vez mais egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Ímpios é pesado, irmãos. Ímpio é como um palavrão. Ímpio quer dizer cruel, bárbaro, desumano, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. A lista é grande. Você vai poder contemplar e vai poder identificar muitas das pessoas que têm aparência de bonzinho, que está do teu lado, e você vai identificar essas características e você vai perceber que devagarzinho você vai ter que se afastar deles. Essas tranqueirinhas que não querem se reconciliar com Deus. E tem muito crente desviado que está mais cheio de Satanás do que do Espírito Santo e não quer mais viver isso, que deliberadamente se apostatou, se afastou de Deus. Desses tais, a própria palavra na carta do apóstolo Paulo fala: sai fora, larga esses aí também. E veja que a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 3 e 4 nos diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tem muitos que não vão acreditar, irmãos. Apesar de os sinais estarem aí, apesar do relógio mundial estar marcando o último minuto na Terra, para vocês verem que as coisas estão sendo registradas na mídia e vocês não estão entendendo, estão completamente desconectados dessa realidade. A percepção de vocês é dura, é cega, porque vocês não estão abrindo o coração para o Evangelho. Porque Mateus fala também no capítulo 24, que é uma das maiores manchetes atuais que a gente pode ver, pode saber dos acontecimentos atuais. Você não precisa nem ver jornal, é só ler Mateus 24. Eu separei somente os versos 21 e 22 aqui essa noite. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, olha como Deus ama a gente, por causa de nós, por causa da igreja, por causa daqueles que foram chamados e deram os ouvidos ao seu chamado, por causa de nós, aqueles dias serão abreviados. Oh, glória a Deus. É por isso que eu creio no arrebatamento da igreja.
Vocês podem observar que sempre que eu começo a reunião, no ar mais uma reunião de cordão. Aí eu dou a data e falo dia tal, mês tal, ano tal, às vésperas do arrebatamento da igreja. Porque nós estamos em contagem regressiva, aguardando a vinda do nosso Criador, irmãos. Isso já era falado desde o passado, lá no profeta Daniel, no capítulo 12, versos de 1 a 3. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, no caso de Israel, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, olha só isso como é importante, no livro da vida. Sabe quando você chega numa igreja e aceita Jesus como o Senhor da tua vida? Esse livro, de maneira espiritual, está registrando o teu nomezinho, que depois obviamente terá um outro lá no céu, mas não vou falar disso agora. Multidões que dormem no pó da terra, não importa se você vai ser sepultado, cremado, corpo desaparecido, não te preocupa, que Deus sabe todas as coisas. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro que será aberto, esses que dormem no pó da terra, despertarão, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Multidões que dormem do pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Isto é muito sério. Eu li propositalmente 2 vezes. Então você para com esse negócio de ficar rezando para morto, achando que você vai mudar a história, a cronologia dele agora no Kairos que ele está vivendo lá. Não tem como. É aqui que nós temos a oportunidade de sermos melhores. É aqui que nós temos a oportunidade de virar gente. É aqui que nós temos a oportunidade de verdadeiramente nos converter, de mudar o nosso caminho e caminhar segundo a vontade de Deus, para que nós possamos desfrutar essa terra, essa vida e a vinda vindoura. E o profeta Daniel já falava isso. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Não pensa que aquele que vai morrer bom vai virar uma estrelinha. Tudo tem que explicar, irmãos. Porque há pessoas que pensam que ele morreu e virou uma estrelinha, como alguns pedagogicamente falam para suas crianças. Não, aqui é uma metáfora, assim como o Espírito Santo se apresentou para Jesus em formato de pomba, como se fosse uma pomba, mas não foi uma pomba, foi apenas uma manifestação para que a nossa curta inteligência, a nossa curta percepção pudesse associar aquele fenômeno espiritual desconhecido aos olhos naturais diante de uma coisa espiritual que vai nos tornar familiar quando acontecer. Por isso a imagem semelhante a uma pomba, ou no caso, essa comparação de quando nós morremos na presença de Deus, brilharemos junto com Jesus como uma estrela. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 a 18. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha o fim desse versículo, que coisa maravilhosa. Paulo instrui a igreja: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Eu lembro que no tempo da pandemia, eu perdi um tio, a Dê também perdeu familiares, muitos amigos nossos, pessoas atletas que praticavam academia com muito mais saúde do que nós, já não estão mais respirando nesta terra. E muitas vezes a gente acaba consolando, não, ele está com Deus e tal, a gente tenta amenizar a dor da falta, porque essa pandemia que veio aí, para muitos ela foi apenas um fenômeno natural, mas outros que já têm um discernimento já sabem que é parte do cumprimento dessa escritura da qual eu leio aqui essa noite. As guerras, os rumores de guerras, a Ucrânia sendo destruída pela Rússia. Gente, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão abrir a mente para ter a percepção de que nós estamos nos encaminhando para o tempo do fim? A Terra, com blocos de gelo do tamanho da Argentina, notícia vista ontem. Em nome de Jesus, eu vou orar a Deus pela tua vida para que Ele abra os teus olhos. Porque você fica sempre receoso, está tentando fazer lavagem mental. Não, eu quero que o sangue de Jesus lave a tua vida inteira, do alto da cabeça à planta dos teus pés, para que tu aprenda a relativizar tudo isso que tu acha importante, tudo isso que tu chama de minha vida, quando na verdade Deus tem uma vida muito melhor para ti já nessa existência. Porque a dia e a hora ninguém sabe, nem anjos, nem o Filho, somente senão o Pai que está no céu. Ele vai vir, é certo, mas ninguém sabe quando. Apenas estejamos preparados, permanentemente preparados, para que quando Ele vier, Ele não nos surpreenda, irmãos. Aproveite o seu tempo com sabedoria, para que em todos os momentos você viva com plenitude a sua vida aqui nessa existência. Concentre-se, coloque foco em tudo que você fizer, para você desfrutar e otimizar os 2 tipos de tempo, o Kairos e o Cronos.
para que você possa viver essa plenitude em cada momento da tua vida, respeitando o tempo cronológico, para você ser pleno em tudo que você fizer, inclusive no Kairos. Porque há pessoas que às vezes têm a oportunidade de estar com a sua família e não sabem aproveitar esse tempo de deserto. Muitas pessoas às vezes perdem seus empregos porque Deus quer que você se aproxime mais da sua família. Deus quer que você se aproxime mais dos seus amigos. Deus quer que você se aproxime mais dele, mas você não está entendendo esse processo. Você perde o trabalho, perde o emprego, o teu trabalho está mal, e você não consegue entender que ele está te oportunizando para você se voltar a ele. Ele que é dono de tudo, ele que abre porta onde não tem, traz a existência que não existe, para que uma vez dependentes totalmente e exclusivamente dele, tu possa desfrutar o melhor dessa terra sem fazer força mais. Aí você vai largar de mão aquele adágio natural. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Vai continuar correndo, meu irmão, minha irmã. Você tem que correr atrás de Jesus e deixa que ele vai preparar todas as coisas. Mas é importante que você se concentre, que ele coloque foco em tudo que você fizer. E esse foco está ligado diretamente nesse cronos, nesse tempo, organizando a tua vida, nesses momentos onde você inclui a sua família, que muitos aqui não tem. É aquele cara que chega cansado em casa, mal dá um beijo na esposa, chuta o cachorro, joga água quente no gato e depois diz te amo. Você é um desses? É assim que você está aproveitando o tempo que Deus está te dando junto aos teus? É assim que você valoriza aquele ou aquela que Ele concedeu para conviver contigo, suportar esse teu mau humor e outras coisas mais até o fim da tua existência? É disso que Deus está falando aqui essa noite, para que você tenha a percepção que essa pessoa que hoje que você despreza um dia vai partir, e você vai chorar e vai lamentar por ela. E muitos, assim como Judas, vai ficar ainda com aquele choro de remorso, sem arrependimento, porque será tarde demais. E Deus quer que tu coloque foco para que todos os momentos você não fique distraído com celular, aplicativo, redes sociais, ligações que chegam. Assim como no culto a gente pede silêncio, porque nesse momento é Deus que está falando na minha boca, para que você seja edificado, para que não haja ruído algum nesta comunicação, e essa informação ela se instale não apenas como uma palavra humana, mas como algo espiritual que vai transformar a tua vida. Planejem-se. Aprenda a usar uma agenda, a organizar seus horários. Tem pessoas que não conseguem se organizar. Acha que a agenda é frescura, é coisa de rico, é coisa de pessoa importante. Não, irmãos. Depois que eu aprendi a organizar minha vida com a agenda, eu consigo planejar até visita nos irmãos. Eu sempre tenho falado aqui, eu vou visitar os irmãos, mas a gente precisa se organizar, porque senão até para você viver com a sua família momentos de alegria, até num telefonema, você nunca está pleno naquela situação. Você está ali só de corpo, mas o teu pensamento está longe, a tua mente está longe, é porque você não planifica, não é pleno naquilo que você está fazendo por falta de planejamento. Inclusive ler a Bíblia. Muitas pessoas não conseguem ler o livro porque não tiraram um tempo para conhecer através das Escrituras a palavra de Deus que se revela a partir do momento que você se posiciona. Não, eu quero entender o que é viver com esse Deus. Eu estou lendo o texto, não estou entendendo nada, mas eu sei que assim como o pastor me falou e aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Anote tudo a tua agenda do dia, para você não ficar procrastinando, ficar transferindo. Aproveita melhor o teu tempo, sem ficar com aquela sensação, perdi tempo, perdi compromisso, e fica lamentando, lambendo ferida, como aquela água do rio que não passa mais, ela passa uma vez só, e vai deixando de viver o Kairos de Deus. Por quê? Porque continua escravo do Cronos. Planeje-se em nome de Jesus e pratique uma atividade física, irmãos. Para que os irmãos que praticam esporte, é pecado, pastor? Claro que não é. Não faça disso o teu Deus. Não faça disso o teu estandarte, a tua bandeira, o teu troféu. Porque tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. Tudo são oportunidades que Deus nos dá, especialmente aos que praticam esporte. Eu fui de academia durante muitos anos. Eu era rato de academia. Eu sei o que é cultuar o próprio corpo, quando aquilo não é mais para a saúde, mas é para a vaidade. Não deixe isso acontecer com a tua vida. Cuide sim do tempo do Espírito Santo. Não seja um religioso, uma religiosa. Faça alguma coisa. Se você for casado, faça com a sua esposa, como praticamente eu faço todos os dias com a minha. Um ajudando o outro. É verdadeiramente sendo um cordão de 3 dobras. Quando um tá fraco, o outro puxa. E assim a gente vai se ajudando, vamos caminhando e nada nos para. Você vai perceber que essa comunhão não é só coisa de igreja. Essa comunhão deve ser uma prática de vida em família. Principalmente porque aquele que não cuida primeiro dos seus é pior que o incrédulo. Tá negando a fé, ainda que diga, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, mas não vive o evangelho, irmão. Até para praticar uma atividade física. Faça isso como uma forma litúrgica, no sentido de você se cuidar, porque isso vai te proporcionar energia, vai afastar depressão de você. A primeira coisa que a depressão faz é colocar a gente numa caverna, a gente quer se isolar, a gente só quer dormir, a gente não quer caminhar mais, não quer fazer nada. Amanhã, já esperando chegar à noite, eu sei, porque a minha conversão se deu no meio de uma depressão. Então vá caminhar, vá fazer alguma coisa, vai mover esse esqueleto e você vai ver como Deus vai te usar nessa terra. A tua vida está parada, as coisas não andam, você entrou nessa dependência, nessa morbidez, como um ser
círculo vicioso, como uma roda de hamster, porque você não deu o primeiro passo. Dê o primeiro passo que Deus vai justificar a tua fé, porque a fé sem obras ela é morta. Não adianta tu ter fé, só orar e não se mover. E Deus quer que nós nos movamos. Essa atividade também está muito vinculada a cuidar daquele lugar onde é a habitação do templo do Espírito Santo, para que junto a outras pessoas também cheias do Espírito Santo, você se torne igreja, meu irmão e minha irmã. Medite mais, ore. A meditação, irmãos, é uma oração quando praticada regularmente e pode trazer grandes benefícios até para a sua saúde mental, se aliada, obviamente, a outros hábitos positivos. Se você tiver outros hábitos que não sejam positivos, você vai virar um fanático, um religioso, vai virar um chato, quando na verdade o intuito da oração é até de reduzir o estresse e a ansiedade. Pessoas que fazem yoga, o perigo do yoga é quando você não tem o Espírito Santo junto, porque a nossa mente é importante que se entenda, e eu sou experiente nessa área no sentido de ter experiências com a minha mente, de me conectar em outras coisas que não eram Jesus, e muitas vezes a gente se conecta em abismos. Entendamos que o mundo espiritual ele é abstrato, mas ele é real. Então toma cuidado, procure quando você estiver vendo uma música, você que gosta aí, minha irmã, de fazer o teu yoga, mas você está relaxando, busca estabelecer nesse momento conexão com o teu Criador, para que você nesse momento de paz, nesse kairos, ainda que organizado pelo Cronos, porque daqui a pouquinho você tem que fazer isso aí, mas tem que trabalhar depois, você possa estar plena, aliviada e sentindo uma leveza espiritual como tivesse sido realmente uma oração. Naquele momento que você passou ali, naquela concentração, naquela meditação, se essa meditação tiver alicerçada com a palavra, isso vai fazer de você uma nova criatura. Foi assim que eu comecei a trabalhar minha mente, entrando em meditação, sendo eu não sei conversar contigo. Eu não sei orar, mal sei rezar, orações decoradas, e aí a palavra foi se apresentando para mim, eu fui conhecendo cada vez mais o Evangelho e fui entendendo cada vez mais esse tempo de Deus. Eu pude perceber que esses hábitos foram me aliviando, foram me pacificando, melhorando meu desempenho, até na forma de tocar, na forma de cantar, na forma de aproveitar mais a leitura da palavra. Acabou com a minha insônia, irmãos. Eu tenho aqui uma testemunha que é minha esposa. A gente dobra o joelho, ora e medita nos Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Irmãos, eu bater a cabeça, eu entro em coma na cama. É como um disjuntor que desliga. Porque eu creio que a minha vida já foi entregue nas mãos de Deus e aquela oração é real. Não é uma oração da boca para fora, ela vem do coração, porque eu sei que o meu Redentor vive. E naquele momento que eu estou orando e estou entregando o meu espírito, as minhas emoções, o meu dia a dia, aquilo que eu não consigo, aquilo que está além de mim, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho como pagar essa conta, eu não tenho como reconciliar essa aliança, eu não tenho como refazer esse relacionamento, eu não posso, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho. Essas impossibilidades passam a tornar-se possíveis a partir do momento que o Deus de Lucas 1:37, porque para ele nada será impossível em todas as suas promessas, você começa a desfrutar como testemunho. Passe mais tempo desconectado, desconecte daquilo que te prende nessa terra, daquilo que você chama, a minha atenção está focada nisso. Desconecte-se de tudo aquilo que você acha que é mais importante do que a meditação, do que a oração, do que a leitura da palavra. Nesse momento que você se desconectar, desconecte-se de verdade. Não pense mais naquilo, não pense mais no teu trabalho, não pense mais naquela confusão, não pense mais naquela conta, não pense mais naquele aplicativo, não pense mais naquilo que você não tem até agora a resposta do como vai fazer. Como nós do ministério muitas vezes não temos resposta a algumas condições que nos acontecem aqui e encontramos saída, porque na hora aquele espírito de Isaías 61 que habita em nós vai falar conosco. Aquele espírito de sabedoria vai mostrar o caminho, vai mostrar a alternativa. Bah, tive uma intuição, bem assim que gaúcho fala, você que não é aqui do sul. Bah, como é que eu não tinha pensado nisso? Bah, como é que eu não tinha feito aquilo? Não foi você, bobinho, bobinha, é o Espírito Santo de Deus. Você entende como intuição, como um eureka, quando na verdade foi o Espírito Santo de Deus que fez, irmãos. Passe mais tempo desconectado. A tecnologia ela é muito boa, ela proporciona vantagens. Qualquer coisa o cara dá uma bugada lá. Contudo, passar tempo demais conectado compromete nossos desempenhos, nos impede de desfrutar nos momentos kairos. Aí tu vai pra casa da tua família. Vou lá pra outra cidade visitar os amigos. Chego lá, tô só com o meu aplicativo. Aí tu senta no sofá, ele também tá. É aquela morbidez. É um diálogo mais ou menos assim, ó. Não vou editar essa parte, tá, irmãos? Tô curtindo o meu kairos com os irmãos que eu amo, com a minha família que há tempo que eu não vejo. E o tempo está passando. Daqui a pouco tu já tem que voltar para tua cidade. Daqui a pouco tu tem que voltar para o teu trabalho. Daqui a pouco tu tem que voltar para os teus problemas. Daqui a pouco tu tem que sepultar aquele com quem tu não desfrutou do teu kairos, porque tu não tinha tempo, ou porque tu não aproveitava o teu tempo que Deus havia dado para tu fazeres isso, porque talvez tu tivesse magoado,
Porque talvez tu não tivesse entendido que aproveitar o tempo de Deus aqui na terra é obrigação, como Jesus fala, ame o teu próximo como eu vos amei. Aproveitem esse tempo e amem, perdoem-se, para que vocês possam desfrutar o melhor dessa terra. É isso que Deus quer nesse tempo. Essa percepção ela só vai brotar a partir do momento que você entender Mateus 24:14. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus está querendo usar inclusive a tua vida. Não pensa que é só algo para mim, uma responsabilidade minha. Não é uma prerrogativa pastoral, eu sempre digo isso. Deus quer usar cada um de nós. E cada um de nós que invocarmos o nome do Senhor seremos salvos, como está lá em Atos 2:21. Porque Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim de tudo. Esse Deus, Ele é atemporal. Portanto, isso que você fala, isso que você pensa, que não tem como mudar. A minha vida está assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Parece aquele evangelho de Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Hã? Tu acha que é isso que Deus quer para ti? Eis que faço novas todas as coisas. Aos 40 anos, quando a minha vida não tinha mais sentido, quando mesmo depois de ter participado de vários programas com música e novela, uma carreira já se encaminhando para a ascensão, tendo músicas minhas gravadas, Deus falou, para tudo, vou eu resetar o teu tempo, agora tu vai viver debaixo do meu Kairos, vou eu te sustentar, vou eu te suprir. Mas tem um negócio, tu vai ter que padecer pelo meu evangelho. Não vai ser melzinho na chupeta, como ele falou para o apóstolo Paulo. Mas ele quer que nós entendamos, irmãos, que a falta de comunhão com Deus faz com que nós mergulhemos totalmente nos nossos afazeres deste mundo, numa falsa sensação de completude e paz, nos tornando presunçosos, arrogantes, senhores de si. Muitas vezes a gente faz isso, aprendendo a viver só pela força do braço e pensando ser livres, nos tornando escravos do Cronos, totalmente absorvidos pelas coisas deste mundo, esquecendo inclusive que somos mortais. Há pessoas que vivem aqui como se tivessem uma eternidade aqui na Terra, sem saber que todos nós estamos em contagem regressiva, perdendo a percepção de que estamos todos em contagem regressiva. Não sabemos se amanheceremos amanhã. Você pensa assim, não, mas eu vou viver até os 70, você pode morrer hoje. Eu posso não acordar amanhã. Essa mensagem, todavia, ela vai ficar eternizada nas redes sociais. E ainda que eles acabem com o YouTube, vai ficar gravada nas tábuas do teu coração, você que está me assistindo agora. Estamos cada vez mais próximos do tempo do fim, passando por essa existência sem desfrutar da liberdade que só Jesus pode nos proporcionar. Pois conforme o tempo do fim, registrado em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se essa liberdade for vivida na plenitude do Kairos de Deus, o teu Cronos, Deus começa a mudar hoje. Portas serão abertas, feridas serão saradas, enfermidades serão curadas, relacionamentos serão restaurados e você viverá novidade de vida. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Em nome de Jesus, damos por encerrada esta profética reunião com o momento da palavra neste dia 2 de agosto do ano de 2023 na reunião do Cordão.